Olá, nesta videoaula vamos falar de um dos assuntos mais importantes para a formação das novas gerações, a escola. Neste material, vamos saber mais sobre o projeto político-pedagógico, sobre a escola e a sua função. Para isso, vamos falar de conceitos imprescindíveis, como a participação da comunidade, dos gestores, professores e alunos na formação de cidadãos crítico-criativos. Vamos falar também sobre o planejamento educacional, o ensino e a escola. Não saia daí! Para entender o papel da escola na composição de uma política pedagógica inclusiva e compreensiva, vamos buscar entender o papel da escola na sociedade contemporânea, a escola e sua função social, os conceitos, princípios e dimensões do projeto político-pedagógico ou PPP, a necessidade de planejamento para uma compreensão global da educação. A escola sempre foi vista como um lugar de aprendizado e conhecimento. A história dessa instituição é marcada por mudanças que aconteceram de forma lenta e gradual. A sociedade, elemento fundamental na concepção do modelo escolar, possui aspirações e exigências em relação à educação. Essas aspirações acabam envolvendo, englobando, além do gestor escolar, os demais agentes educativos nos seus questionamentos. A pergunta em relação a essa intrincada rede é: qual o papel da escola na sociedade contemporânea? Ao longo do tempo, a escola vem cumprindo um papel preponderante na socialização do saber historicamente acumulado às novas gerações. Desde os seus primórdios, a escola se configurou como uma instituição para poucos, uma instituição que não estava aberta aos filhos das camadas mais populares. No Brasil, esta trajetória ela vem formando várias reflexões que estão ligadas às correntes pedagógicas, às tendências pedagógicas. E a gente faz uma análise entendendo que a corrente tradicional, a liberal, a pedagogia liberal tradicional, ela apresenta um modelo de escola que se volta para a formação intelectual e moral dos alunos. Já na tendência progressivista, esta escola ela sai desta linha da transmissão do saber e passa o foco para a convivência, para o ajuste do indivíduo ao meio, a adequação do indivíduo ao meio. Na tendência pedagógica liberal tecnicista, o papel da escola é de formar pessoas para o mercado de trabalho. Já nas tendências progressistas, como a tendência libertadora, surge aí um novo papel para a escola, o papel da humanização, como também na tendência progressista crítico-social dos conteúdos, esta escola ela se volta para, através do saber sistematizado, o homem ser capaz de criticá-lo, ser capaz de julgar e de se colocar como protagonista de sua história e da história da sua comunidade, da sociedade. É importante a pergunta: e qual é o papel da escola na sociedade contemporânea? O mundo muda. A sociedade muda, as exigências que a sociedade tem para com a escola são diferentes em cada tempo. E assim, neste nosso tempo de tão grandes transformações, a sociedade exige da escola que ela não só ajude o ser humano a se socializar com o saber sistematizado, mas que este homem ele desenvolva outras aprendizagens, como a criticidade, a criatividade, a estética, a responsabilidade social, a proatividade. Então, esta escola, ela precisa se reconfigurar para dar conta deste papel. É o grande desafio. Se a escola continuar se voltando para uma sociedade ideal, para um homem ideal e não para o homem real, para as demandas que este homem do século XXI, ele recebe e assim ela procurar atendê-lo
nestas demandas, para que ele encontre respostas para as perguntas que estão sendo colocadas por esta sociedade, somente assim ela conseguirá cumprir o seu papel e ser, de fato, uma instituição que tenha sentido, significado na vida do cidadão deste século. A função social da escola varia de acordo com o tempo e o espaço e precisa dar conta de 3 aspectos básicos: a aprendizagem efetiva, o desenvolvimento humano pleno e a alegria de cada um e de todos os educadores. Da aprendizagem efetiva, quando a escola busca suprir o aluno com os saberes sistematizados necessários à sua inserção na sociedade letrada. No segundo aspecto, a escola deve primar pelo desenvolvimento humano de todos os seus alunos. No terceiro aspecto, a escola deve fomentar a alegria do crescimento, aquela que o aluno manifesta ao se sentir mais capaz de dar conta dos desafios cotidianos. Muitas responsabilidades recaem sobre a escola. Uma delas é a de formar seus alunos em cidadãos críticos, participativos e produtivos. Mas será que a escola de hoje dá conta de formar cidadãos para a sociedade contemporânea com tantos questionamentos e incertezas? A sociedade do conhecimento apresenta demandas para o cidadão que dizem respeito não só ao domínio conceitual do saber sistematizado, mas, sobretudo, o desenvolvimento de aprendizagens ligadas aos 4 pilares apresentados pela Unesco como pilares essenciais para a educação do século XXI. O pilar aprender a conhecer, que diz respeito ao ser humano desenvolver cada vez mais habilidades cognitivas, o trabalho com a memória, o trabalho com a criatividade, o trabalho com o raciocínio lógico. Que este aprendizado não seja mecânico, mas um aprendizado que seja dinâmico e que seja significativo. O aprender a fazer, que diz respeito não somente a habilidades profissionais, mas ao entendimento do mundo do trabalho, com as suas nuances, do aprender a trabalhar em equipe, do aprender a ser uma organização que sempre aprende. O aprender a conviver, fundamental para que o ser humano ele entenda a inter-relação entre ele e os demais, que ele se sinta um agente, um protagonista na construção de climas sociais cada vez mais cooperativos, cada vez mais ricos na humanização de cada ser integrante nesta sociedade. E o aprender a ser, para se entender como um ser de relações, para se entender como um ser nas diferentes dimensões, na dimensão espiritual, na dimensão social, na dimensão física, na dimensão humana como um todo. Como já vimos, a escola é responsável tanto pela educação formal quanto informal de seus alunos. E quando falamos em informal, falamos também das dimensões cognitiva, social, afetiva, psicológica, estética. E tudo isso requer o envolvimento dos segmentos que a integram. Por isso, a participação da comunidade, dos pais, diretores e alunos é de extrema importância para elaborar planos, executá-los e avaliar o fazer educativo. Estamos falando de um projeto participativo, de um planejamento participativo, de um projeto político-pedagógico. Para entender o conceito do projeto político-pedagógico, é preciso entender o lugar onde a escola está inserida. Esse lugar nasce da compreensão das necessidades da sociedade e do diálogo permanente com todos os envolvidos. O projeto político-pedagógico é um instrumento teórico e metodológico para intervenção e mudança da realidade. É também um elemento de integração da atividade prática no processo de transformação. O projeto político-pedagógico da escola é como se fosse a carta de intenção da escola. Ou seja, é o projeto do qual consta toda a intenção educativa que a escola tem. É, na verdade, um documento muito importante para a escola, para toda a sua comunidade escolar. É no projeto político-pedagógico que deve estar definida
a intenção da escola, os objetivos da escola, as concepções pedagógicas que ela pretende desenvolver, qual é a função social que precisa estar clara para todas as pessoas que integram a escola e, além disso, é preciso deixar claro de que forma vai ser trabalhada para que possa alcançar a função social que está traduzida nesse projeto político-pedagógico. Por isto, é muito importante que toda a comunidade escolar participe da sua elaboração, para que tenha clareza da função social que a escola definiu, para que também fique claro o que cada um deve fazer de forma integrada, colaborativa e solidária, para que esse projeto alcance o sucesso que precisa ter. Na verdade, ele deve ser norteado principalmente pelo princípio da qualidade social, ou seja, a escola precisa buscar a qualidade do seu trabalho, que precisa ser extensiva a todos os alunos. É preciso ter equidade, é preciso que o projeto garanta também a valorização do profissional dos magistérios, porque é preciso que todos se sintam bem para desenvolver o projeto. É fundamental que esse projeto passe a ser de cada uma das pessoas que participou da sua elaboração, para que todo mundo se sinta responsável em dividir poder e em dividir responsabilidades. Compartilhar responsabilidades, compartilhar poder é uma das formas de garantir o sucesso do projeto político-pedagógico. Ele não pode ser apenas um documento que está escrito. Ele tem que ter alma, ele tem que ter coração, ele precisa ser o documento, a luta, a intenção de todos que fazem a escola. A prática do planejamento na escola aparece no início dos anos 1960 e se consolida mais tarde com a difusão da prática do planejamento curricular. A expressão projeto pedagógico, que abrange outros aspectos mais amplos do que apenas o currículo, engloba as atividades escolares como um todo. E o termo acabou por se firmar como referência de um documento norteador de atividades. Na caminhada da educação, o estabelecimento do projeto político-pedagógico é um passo adiante, pois indica a importância de objetivos e procedimentos ao tratar do ano letivo. É também um instrumento de avaliação que permite que novas decisões sejam tomadas ou reforçadas no futuro. Quando pensamos em mudanças que podem ser feitas na escola, geralmente pensamos em mudanças no currículo. Pensamos primeiramente na mudança de disciplinas e nas formas de avaliações. Sair dessa linha de pensamento é muito difícil, justamente porque os outros aspectos mais subjetivos, como identidade e liberdade, são mais trabalhosos de serem compreendidos para então serem inseridos na mudança. E isto está relacionado diretamente às dimensões do projeto político-pedagógico. Você sabe quais elas são? Dimensão política. Compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade. Dimensão pedagógica. Gestão do currículo, gestão do tempo pedagógico, gestão do corpo docente, formação continuada dos profissionais da escola, entre outros. Trabalho coletivo. A participação coletiva compartilha o poder e divide responsabilidades das decisões tomadas em conjunto. Dimensão administrativo-financeira. Desenvolvimento das condições para a concretização da proposta educativa. O projeto político-pedagógico, assim como tem princípios que o norteiam, tem também dimensões que são muito importantes e precisam ser consideradas por todas as pessoas que vão desenvolver este projeto. Uma das dimensões é a própria dimensão política, porque este projeto tem como foco formar o cidadão para um tipo de sociedade. É muito importante que a escola tenha clareza disso. Que cidadão ela está procurando formar e para que tipo de sociedade. Na hora que a escola define isso e busca cumprir esse papel, ela está cumprindo a dimensão política da escola. Por outro lado, tem também a dimensão pedagógica, ou seja, a ação educativa que vai ser desenvolvida para que esse cidadão seja formado e com ele se contribua para uma sociedade que foi pensada por esta escola.
Então, tanto a dimensão política quanto a dimensão pedagógica se integram, dando substância ao projeto político-pedagógico. Por outro lado, é muito importante a dimensão do trabalho coletivo. Como se trata de uma ação educativa, ela precisa ser desenvolvida em grupo. Ela tem o pensamento do individual, mas tem o trabalho coletivo que precisa ser reforçado, porque todos têm que somar na direção dos objetivos que a escola traçou. Por outro lado, ainda é muito importante que haja as condições necessárias para que o trabalho aconteça. Então, a dimensão administrativo-financeira tem também sua importância. Quer dizer, eu trabalho para realizar uma ação educativa, onde é importante o desenvolvimento do currículo, onde é importante a formação continuada dos professores. No seu fascículo você vai encontrar um modelo de proposta para a construção ou reconstrução de um projeto político-pedagógico. Esse projeto, além de priorizar os pontos que foram falados até agora, também deve englobar o resultado escolar, que diz respeito aos níveis de aprovação, reprovação, abandono e evasão, por exemplo. De que forma a escola pode cumprir a sua função social? Vimos no começo dessa videoaula os pontos fundamentais para compreender a escola e os seus atores. Vimos também que é preciso que qualquer sugestão de reformulação deve levar em conta o trabalho coletivo e a sua dimensão pedagógica. Agora vamos falar sobre o planejamento e sobre os elementos necessários para que ele seja percebido em sua máxima potencialidade. No seu segundo fascículo, você vai encontrar um breve apanhado de como as correntes que abordam o planejamento foram desenvolvidas e de como a escola participou desse processo. Mas, afinal, qual o sentido de planejar? Por que o planejamento no âmbito escolar é tão importante? O planejamento no âmbito da escola, ele tem uma característica muito específica. Ele precisa reunir os pais, os alunos, os professores, os funcionários que trabalham na escola, os gestores. E ele tem que estar sob uma orientação hoje das secretarias de educação. O plano da escola hoje, ele funciona com a perspectiva da escola, mas ele tem que estar focado também na questão da política municipal, né? O plano municipal de educação que está posto hoje, a escola também tem que se planejar nessa perspectiva. Ele tem a função de colocar as prioridades que a escola tem para resolver os seus principais problemas de aprendizagem, de convivência no espaço escolar, de melhorar a relação professor-aluno, de melhorar a questão da proximidade família e a comunidade. Então, essas dimensões dentro do planejamento da escola, elas são importantes que estejam colocadas dentro do seu projeto político-pedagógico. Planejamento, desafio, mudar a realidade atual da minha escola. Problema 1. Precisamos de mediação teórico-metodológica para incluir a comunidade na gestão. Problema 2. Precisamos encontrar atividades que sejam eficazes e possíveis de realizar. Plano de ação. Identificar ações e prazos. O planejamento tem como uma de suas finalidades a intenção de ação. Na educação, ela vai um passo além, quando permite que os riscos de imprevistos e improviso aconteçam, preparando os grupos que estão envolvidos para enfrentar conflitos e contradições de maneira racional. Além disso, o planejamento estratégico aponta para a intervenção e também para o alcance do objetivo. O planejamento no âmbito institucional ou escolar, ele precisa atentar para 3 questões fundamentais. Primeiro, o diagnóstico. O diagnóstico, a gente precisa ter muita propriedade, muita apropriação dos elementos de estatística, as informações que nós vamos precisar, os dados, as questões que nós precisamos colocar em evidência para que eles reflitam nas políticas que nós vamos traçar dentro do planejamento. Então, o diagnóstico ele precisa estar com dados mais atualizados, nós não podemos trabalhar com dados muito antigos, precisamos fazer uma série histórica, ter uma referência do ponto de partida e para onde a gente quer ir. O outro aspecto que a gente acha importante no planejamento se chama planejamento das ações, né? As ações que nós vamos ter que traçar dentro de um
do plano, que ações nós vamos desenvolver. O segundo passo do planejamento se chama execução. A execução é a atividade, é a ação propriamente dita do plano em ação. Então, a execução toma a sua temporalidade no planejado. E o outro aspecto do planejamento, a outra etapa que são articuladas é a avaliação. E dentro da etapa 2, da segunda etapa, é bom também pensar que nós temos também a ação de acompanhamento. E que ela culmina no terceiro ponto, que seria a avaliação propriamente dita. Então, assim, diagnóstico, execução e avaliação são as 3 dimensões do planejamento que nós não podemos fugir. As diferenças entre o planejamento tradicional e o planejamento estratégico situacional (PES). 1. Objetivo do plano. Planejamento tradicional, passivo. Planejamento estratégico situacional, ativo e complexo. 2. Explicação da realidade. Planejamento tradicional, baseado em diagnóstico. Planejamento estratégico situacional, apreciação situacional. 3. Concepção do plano. Planejamento tradicional, normativo prescritivo. Planejamento estratégico situacional, jogadas sucessivas. 4. Análise estratégica. Planejamento tradicional, consultas a especialistas. Planejamento estratégico situacional, análise de viabilidade. 5. Fatores. Planejamento tradicional, genéricos. Planejamento estratégico situacional, específico. 6. Operação. Planejamento tradicional, ação separada do plano. Planejamento estratégico situacional, mediação entre o plano e a ação. A partir da década de 1990, os estados e municípios brasileiros eles passaram por uma grande reforma institucional. Houve toda uma discussão nacional sobre o processo de descentralização administrativa do órgão federal, do estadual para o municipal. Os municípios passam, então, a ser entes federados e passam a ser responsáveis pela organização e funcionamento do seu sistema de ensino, que hoje, pela nova LDB, pela legislação que vocês vão encontrar bastante aí acessível dentro do módulo, nós vamos ter uma compreensão de que o que aconteceu com esse processo de descentralização para chegar hoje, os municípios chegarem hoje como os grandes organizadores e gestores do seu sistema de ensino. Eles estão hoje com toda a responsabilidade de gerenciar a sua rede e fazer articulações e parcerias também com o Ministério da Educação, com as secretarias de Estado, e gradativamente eles estão se responsabilizando mais por níveis e modalidades de ensino. Hoje, o município já responde pela educação infantil e pelo ensino fundamental. Isso tem todo um processo de regulação, de transferência legal, aí tem toda a documentação que faz todo esse processo de transição. É importante demais que vocês todos tenham clareza de que hoje o planejamento central de todas as secretarias, de todas as escolas, deve estar atentos e focados no plano municipal e no plano estadual e no plano nacional. E eu quero dizer para vocês também que a programação vai ter que ser muito bem articulada com todos esses projetos que já estão aí em andamento no FNDE, que vocês devem conhecer, nos programas das secretarias, nos programas nacionais, que nós vamos estar com toda uma estratégia, tem toda uma legislação para que nós cada vez mais estão amarrados cada vez mais as ações que vão ser feitas desde a escola até as secretarias, dentro deste planejamento. Então, assim, e eu atento e alerto muito para a questão da avaliação. A avaliação externa vem como um componente importante nessa discussão aí do planejamento nacional e do planejamento escolar, porque ele vai ser o referencial de mudanças nas políticas de educação. E nós temos que ter muito cuidado para que as ações planejadas, de fato, sejam efetivadas, porque nós também vamos ser monitorados
por essas avaliações. Na videoaula de hoje, nós vimos que o projeto político-pedagógico engloba muito mais do que diretrizes teóricas no papel. Ela exige que as funções da escola e a sua relação com a comunidade seja repensada. Para se aprofundar no tema da videoaula de hoje, continue acompanhando o seu material didático. Acesse as videoaulas no site da Fundação Demócrito Rocha e tire dúvidas com o seu tutor online. Não deixe de nos acompanhar. Até a próxima!